Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Maria Rosa, sou professora de bioquímica e toda terça-feira às 19 horas a gente lança uma aula nova aqui, gratuita para você no canal do YouTube. Então já se inscreve aí no nosso canal para você receber todas as aulas novas que a gente vai liberando para vocês. Nessa aula aqui nós vamos aprender as diferenças entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A diabetes, ela é uma doença metabólica, tudo a ver com bioquímica. Por isso que a gente vai ver com mais profundidade nessa aula quais são as diferenças entre elas e por que que você tem que saber sobre isso. Vamos lá? Então hoje a gente vai aprender sobre a diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Não sei se você já ouviu falar dessa doença. Geralmente, né, é difícil alguém não ter ouvido falar disso, porque geralmente sempre alguém da nossa casa tem. Meu pai tá praticamente diabético. E mas qual que são as diferenças, né, entre um e 2? Será que são iguais? O que que elas acarretam? Bom, então primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a diabetes, ela é causada, né, por algum problema ali da insulina. O que que esse problema da insulina leva? A uma hiperglicemia constante. Então, a hiperglicemia é uma característica principal das 2 diabetes, muita glicose no sangue. Tanto que diabetes, né, mellitus, o mellitus, ele significa, doce, né, de mel mesmo. Então significa que tem muita glicose, muito açúcar no sangue. Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, as duas são caracterizadas por hiperglicemia constante. Porém, as causas dessa hiperglicemia, o motivo dessas hiperglicemias são diferentes para cada uma. Basicamente, a gente precisa entender primeiro como que funciona o metabolismo dessa glicose. Então, vou pegar aqui minha caneta e vamos lá, ó. Alguns tecidos precisam de insulina para deixar a glicose entrar dentro dessa célula. O que que isso significa? Glicose vai ser sempre o principal combustível das células, sempre. Então, a glicose ela sempre tem que entrar na célula. Só que tem alguns tecidos que têm ali nas células dele uma porta fechada para a glicose. Não é assim, ah, a glicose chegou, a glicose entrou. Não, precisa ter uma chave, entendeu? Para abrir esse portão. E a chave para abrir esse portão é a insulina, em alguns tecidos. Outros tecidos têm a porta aberta para a glicose entrar para sempre. Então, olha só, a glicose ela sempre vai ter que entrar dentro da célula, porque só assim que uma célula consegue obter energia, transformar a glicose em energia química, que é o ATP. Já tem uma aula sobre isso de respiração celular aqui no canal, como que a gente consegue tirar energia, né, transformar a energia dos nutrientes em energia química, que é o ATP. Então, olha só, a glicose ela sempre vai ter que entrar. Então, existem várias formas dela entrar. Seja livre, passou ali no portão, o portão está aberto, ou às vezes ela precisa do porteiro, precisa de alguém para abrir esse portão para ela. Nesse caso, é a insulina que é o nosso porteiro. Então, a insulina ela está totalmente responsável ali pelo metabolismo da glicose, tá? Então, como que funciona isso? As células que precisam de insulina para abrir o portão, ó, então aqui está a membrana da célula, e aqui está o receptor de insulina. Insulina é um hormônio, também já tem uma aula de insulina aqui no nosso canal. A insulina, então, ela se liga aqui no receptor de insulina, então tem uma proteína aqui esperando a insulina se ligar aqui. Insulina se ligou. Isso vai fazer com que a célula, no interior da célula, sofra várias modificações químicas até atingir aqui, ó. O que que é isso aqui? É um saquinho, mentira, é uma vesícula cheia de transportadores de glicose, cheia de portão, para a glicose conseguir entrar. Então, os portões da glicose, os transportadores, eles ficam armazenados dentro das células, para eles irem para a membrana, porque a glicose está do lado de fora, né? Então tem que ir na membrana para receber essas glicoses. Para ir para a membrana, precisa da insulina. Então, quando a insulina chegou aqui no receptor, esse receptor vai mandar a vesícula, opa, libera esses transportadores lá para a membrana, por favor. Aí, ó, os transportadores, que são esses roxinhos aqui, serão translocados, né? Serão
irão para a membrana da célula. Aí sim tem transportador, tem portão disponível para a glicose entrar dentro dessa célula e conseguir dar energia para essa célula. Ou seja, a insulina é o porteiro que abre o portão para a glicose conseguir entrar. Se não tem insulina ou se não tem uma sensibilidade à insulina, se esse receptor não consegue reconhecer essa insulina, nada disso aqui acontece, glicose não entra, e aí o que que fica aqui? Muita glicose no sangue, que é a hiperglicemia. Então, quando a glicose entra numa célula, ela não está mais no sangue. Então, não é uma glicemia, não é uma glicose no sangue. Então, não tem a hiperglicemia. Então, como que a gente faz para diminuir a hiperglicemia de um paciente diabético? Tem que dar um jeito de aumentar a captação dessa glicose pelas células. Então, as glicoses têm que entrar dentro da célula para tirar essa glicose ali da corrente sanguínea. Então, vamos entender melhor como que funciona isso dentro dos tipos diferentes da diabetes. Então, olha só, alguns tecidos conseguem, a glicose consegue atravessar ali livremente o portão, nem precisa de portão, ela vai passar direto ali pela porta e tudo mais, não precisa de insulina. Mas outros tecidos são dependentes de insulina. A glicose só entra se o porteiro abrir. Que tecidos são esses? O fígado, o músculo e o tecido adiposo também. Ele precisa que a insulina abra ali, né, leve esses portões, esses transportadores até a membrana da célula para que a glicose consiga entrar e essa célula consiga obter energia. Então, agora a gente vai ver as diferenças entre as duas diabetes, porque as duas são caracterizadas pela hiperglicemia, mas será que o problema da insulina é o mesmo? Na verdade, não. Então, olha só, a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, pode ser genético, hoje já tem algumas pessoas com um pouco mais velhas descobrindo a diabetes tipo 1, mas tem gente que descobriu ali depois de adulto mesmo, então antigamente falava-se que nasceu assim, né, no momento que nasceu já sabe que a pessoa é diabetes tipo 1. Agora parece que estão descobrindo diabetes tipo 1 em pessoas adultas. Então, nesse caso aqui, a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O que que é essa uma doença autoimune? Significa que os anticorpos, né, as células que deveriam combater moléculas estranhas, acham que a célula que produz essa insulina é uma coisa estranha. E aí começa a atacar essas células. As células que produzem a insulina são as células beta do pâncreas. Então, os nossos anticorpos, as nossas células de defesa, começam a atacar as células beta do pâncreas. E aí essas células não conseguem mais produzir insulina. Então, a diabetes tipo 1 é uma doença que tem a deficiência total da insulina. O pâncreas para de produzir essa insulina. Isso acontece por conta desse combate aí que as células imune faz em cima do pâncreas. Então, existe, né, quem fala também que pode ser uma doença genética, então lá no gene a pessoa tem esse problema, ou também pode ser por um estímulo de alguma infecção viral que aconteceu, e aí por isso que acarretou ali o sistema imune está combatendo as células beta, sendo que não deveria combater, né, porque faz parte do corpo. Então a diabetes tipo 1, ela é principalmente caracterizada pela deficiência da insulina. Então o pâncreas não produz insulina. Para a gente conseguir fazer um diagnóstico, no caso, somente médicos podem fazer diagnóstico, tá? Nutricionista não pode, farmacêutico não pode, biomédico não pode. Só que todos nós que trabalhamos na área da saúde, né? Eu estou me formando agora em nutrição também, sou bioquímica. Então, para a gente trabalhar na área da saúde, a gente tem que saber um pouco sobre os exames bioquímicos, tem que saber muito, na verdade, porque está totalmente envolvido com o metabolismo daquele paciente. Não podemos realizar diagnóstico, mas nós temos que entender se o paciente tiver com esse diagnóstico. Então, o que está acontecendo com ele naquele momento? Então, olha só, o diagnóstico da diabetes tipo 1 geralmente ocorre, então, na infância ou na puberdade. E tem sintomas clássicos, como vontade de fazer xixi
muita vontade de fazer xixi, beber água toda hora, muita sede, né? Porque como a pessoa faz muito xixi, ela fica desidratada, então ela vai beber mais água que o normal. Fome excessiva e perda de peso. A pessoa começa a degradar ali proteína, degradar gordura, porque aquela glicose que deveria dar energia para ela não está conseguindo entrar na célula. Então o corpo entende que não tem energia chegando, não tem comida chegando, então a fome é excessiva e aí a gente vai ter que tirar a energia dos estoques de proteína, de gordura. Por isso que tem a perda de peso nesse caso. Então o exame para a gente confirmar é um teste de glicemia em jejum acima de 190, 126. Existem outros exames que ajudam no diagnóstico, inclusive nós vamos trabalhar com os diagnósticos, trabalhar com os exames bioquímicos dentro do nosso curso de bioquímica clínica. Lá no curso nós vamos abordar todos os exames envolvidos no metabolismo de carboidratos, que é esse caso aqui, que envolve o metabolismo de glicose. Então, além da glicemia, tem teste oral de tolerância à glicose, tem hemoglobina glicada, tem a insulina, a dosagem de insulina que também dá para fazer. Então, tem vários outros exames bioquímicos que nós vamos trabalhar lá dentro do curso, que estão totalmente relacionados aí às diabetes. Então, essa figura aqui eu gosto demais, porque ela explica o organismo como um todo, um organismo diabético como um todo. Principalmente aqui o diabético tipo 1, que é o que a gente está falando, né? Então, olha só, às vezes a gente sempre olha dentro da bioquímica uma única via metabólica, um único probleminha. Ah, beleza, não está produzindo insulina. Então, glicose não está entrando. Tá, é só isso que está acontecendo? Não. Eu te convido a dar um passo para trás desse micro que você está enxergando, para a gente enxergar o organismo como um todo. Isso aqui, essa figura, resume muito bem isso. Aqui a gente tem o intestino, tem o tecido adiposo, tem o fígado e tem o pâncreas. O diabético tipo 1, o pâncreas não produz insulina. Então, essa insulina não vai para a corrente sanguínea, que é o meio ali de alimentar todos esses outros tecidos. Se não tem insulina, esses tecidos não conseguem captar a glicose. Lembra que eles são dependentes de insulina? Então, para esses tecidos, a insulina precisa ir lá naquele saco de transportador, colocar esse transportador lá na membrana para a glicose conseguir passar. Só que aí não tem insulina, porque o pâncreas não produziu, e aí? Então o fígado vai entender que não tem glicose, não tem energia chegando de jeito nenhum. Só que a glicose está lá no sangue, mas a insulina não. Então tem glicose no sangue, mas essa glicose não consegue entrar no fígado. Então o fígado entende que não tem energia chegando, ele não consegue produzir energia por essa glicose. Então o que ele vai fazer? Ele vai arrumar as estratégias dele para obter energia. Então quais são as estratégias que ele tem? Quebrar o estoque de glicose que está lá dentro dele, que é o glicogênio. Sintetizar uma nova glicose através da gliconeogênese. Então ele vai começar a formar glicoses, mas já tem um monte de glicose no sangue, mas ele continua formando mais glicose, porque o fígado não está entendendo que tem glicose lá fora, porque a insulina não tem para deixar essa glicose entrar. Então o fígado começa a produzir muita glicose e libera mais glicose ainda para a corrente sanguínea. Libera mais, por quê? Porque ele está achando que não tem energia, mas aí então ele começa a liberar mais, porque eu sempre falo, né, que o fígado é um tecido caridoso. Se não tem energia para ele, ele vai formar energia para ele e para todo mundo. Então essa glicose é liberada ali pelo fígado, ou seja, já tem uma alta quantidade de glicose ali e o fígado produz mais ainda, porque para o fígado não tem. Então essa glicose cai na corrente sanguínea. Além disso, como o fígado está fazendo a gliconeogênese, ele também forma corpos cetônicos, que são moléculas ali também de energia que os outros tecidos podem usar. Só que o excesso desses corpos cetônicos pode causar a cetose, pode causar ali a acidose metabólica, que é uma complicação pelo acúmulo de corpos cetônicos. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Para produzir esses corpos cetônicos, precisa da matéria-prima para a produção de corpo cetônico, que é o ácido graxo. O ácido graxo vem da onde? Vem do triglicerídeo lá do tecido adiposo. Então, olha como está tudo ligado.
O triglicerídeo tá quebrando aqui, ó, para liberar ácido graxo. Eu tô na frente aqui, mas sem os aminoácidos, as proteínas musculares, também fornecendo aminoácidos para que o fígado faça gliconeogênese. Então, nós temos que tirar energia. Nesse caso, o diabético tipo 1, ele emagrece porque ele está tendo que tirar matéria-prima, tirar energia dos estoques, tirar energia da gordura, tirar energia da proteína, tudo para produzir uma nova glicose, porque o fígado está entendendo que não tem glicose, mas na verdade tem. É ele que não consegue capturar essa glicose ali que está disponível no sangue. Então, por isso que é um distúrbio metabólico completo, porque envolve várias vias metabólicas, envolve vários tecidos diferentes. O caos. Então, qual que é o tratamento para diabetes tipo 1? Aplicar insulina. Se não tem, o pâncreas não consegue produzir insulina, então a melhor coisa é você aplicar a insulina, né? Quem tem um diabético tipo 1 em casa sabe que eles são craques nisso. Eles já medem a glicemia deles automaticamente em casa, sozinhos. Eles já sabem o tanto que ele tem que aplicar de insulina. Então, é um tratamento contínuo para sempre. A diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2, não tem cura, somente um tratamento para diminuição dos sintomas. Então, aqui a gente tem que aplicar a insulina exógena, aquela que vem de fora, né? Então, aquela que é um fármaco mesmo. Ou a gente pode fazer uma injeção periódica ou infusão, enfim, mas geralmente é um subcutâneo, porque daí o próprio paciente consegue aplicar. No caso do diabético tipo 2, aqui, diabético tipo 2, as células beta, elas produzem hormônio. Porém, o problema está no receptor da insulina. Então, produz a insulina, mas os receptores dessa insulina não estão funcionando. Então, olha o que a gente tem aqui. O fígado com resistência à insulina. O que é essa resistência? É justamente esse receptor de insulina não reconhecer essa insulina. Então, tem muita glicose, tem insulina, mas a insulina não consegue reconhecer, não é reconhecida pelo receptor. Então, dá na mesma. Os transportadores, aqueles portões que deixam a glicose passar para dentro das células, também não consegue para a membrana. Só que nesse caso tem insulina, o pâncreas está produzindo insulina. Porém, existe ali uma resistência. Os tecidos, né, os receptores da insulina não conseguem reconhecer essa insulina. E aí, para células que dependem de insulina, como a célula do fígado, do músculo, adiposo, é como se não fosse nada aquela insulina ali, porque o receptor está com problema. Nesse caso, diabetes tipo 2 está associado à obesidade, geralmente aparece pessoas acima de 40 anos. Então, assim, não é que a diabetes causa obesidade, nem que a obesidade causa diabetes, mas elas estão totalmente relacionadas e associadas, tá? E sim, geralmente elas andam juntas. O paciente que é obeso ou vai ter ou já tem a resistência à insulina, que é o diabetes tipo 2. Mas não é que um é a causa da outra. Por você estar obeso, obrigatoriamente você vai obter diabetes tipo 2. Não. Só que eles estão relacionados, eles estão associados. Qual que é o diagnóstico nesse caso? Exames também laboratoriais, exames bioquímicos. Então, aqui vai ter vários exames, né? Que são esses exames que nós vamos trabalhar no curso: glicemia, hemoglobina glicada, distúrbios de dislipidemia também, alterações no colesterol, triglicerídeo, porque geralmente o paciente obeso, ele também está com esses distúrbios todos. Então, a gente consegue fazer essa relação do metabolismo como um todo. Aqui a gente também precisa dosar a insulina, porque vai ser determinante aí. Tem o índice Roma também, que a gente relaciona a glicemia com a insulinemia. Então, a quantidade de glicose que o paciente tem no sangue com a quantidade de insulina que ele tem no sangue. Fazendo uma conta matemática, a gente consegue descobrir se é resistência à insulina ou se é falta de produção da insulina. Tudo isso a gente vai trabalhar dentro do curso. Então, aqui o diagnóstico ele é bem completo, são vários exames que dá para a gente relacionar esses distúrbios. Então, nesse caso aqui da resistência, como eu falei para vocês,
Aqui, ó, a gente tem o receptor de insulina, mas esse receptor está danificado. Então, por mais que tenha insulina aqui disponível, o receptor não reconhece essa insulina. Se ele não reconhece, as mudanças que acontecem dentro da célula para que a célula consiga colocar esses transportadores na membrana para a glicose entrar, não vão acontecer. Então, nada vai acontecer a partir daqui. Só acontece, né, essas vesículas, os transportadores, só conseguem ir para a membrana se o receptor de insulina estiver funcionando certinho. Se não, não vai acontecer nada. Tudo aqui para baixo não vai acontecer mais nada. Ou seja, tem insulina, tem glicose. Então, essa quantidade, né, que eu falei para vocês, de glicose, de insulina, a gente consegue fazer uma conta matemática, que é o índice Roma, para descobrir se é uma resistência mesmo ou se é uma falta de insulina. Importantíssimo para o diagnóstico, importantíssimo para entender como que está o metabolismo desse paciente para poder ter uma conduta profissional melhor, de fato, para aquilo que o paciente precisa. Então, aqui acontece essa resistência, e quanto mais acontece essa resistência, sem tratamento, sem um diagnóstico correto, sem entender certinho como que funciona, chega uma hora que tem tanta resistência que o pâncreas para de produzir. E aí acontece a síndrome metabólica, que a gente chama, que são vários distúrbios daí diferentes envolvidos num mesmo organismo. Por isso que é uma síndrome metabólica, uma síndrome geral. Então, o pâncreas, ele começa a liberar tanta insulina, achando que não é que ele não sabe, né? Pensa assim, os tecidos, eles não têm boca, não têm olhos, não têm ouvidos, eles não conversam entre si assim diretamente. Então, o pâncreas está liberando a insulina lá para o fígado, né? Ou para o músculo, ou para o tecido adiposo. O pâncreas não sabe que esses tecidos não estão reconhecendo a insulina. Só que, na verdade, como o organismo como um todo está sentindo falta de energia, porque a glicose não está conseguindo entrar, o pâncreas começa a liberar mais insulina, achando que é falta de insulina que as células estão precisando de energia. E ele libera mais, até chegar um momento que ele pifa, de tanto que você precisou produzir. Isso é a síndrome metabólica, né? Chega um momento, então, que o pâncreas para de produzir essa insulina por conta da resistência. Então, é bem complexo o diabetes tipo 2, está envolvido com várias coisas. Aqui, quais são as consequências de uma diabetes não tratada corretamente? Lembrando que não tem cura, só existe um tratamento para a pessoa conviver com uma boa qualidade de vida com a doença até o fim da vida. Aqui, gente, se a gente tem uma hiperglicemia constante, se tem muita glicose no sangue, sempre constante, essas glicoses começam a se ligar em várias proteínas de diferentes lugares do nosso organismo. Então, isso acarreta em proteínas que não têm função correta, proteínas defeituosas, proteínas que não funcionam corretamente. E essas proteínas defeituosas podem causar as doenças cardiovasculares, podem causar retinopatia, que são aquele problema ocular, né, na visão mesmo. É um sintoma também, inclusive, de um paciente diabético. Se ele está perdendo a visão, se ele está vendo as coisas mais turvas, pode ser caso de diabetes. Problemas renais, neurológicos, porque essas glicoses em alta quantidade em todo o organismo começam a se ligar em proteínas de todo o organismo. Então, a proteína do coração fica defeituosa, não fica funcionando normal, a proteína da visão, a proteína renal, a proteína neurológica, todas essas proteínas estão com problemas de tanto que essa glicose está se ligando nela. Então, por isso que começa a aparecer outras doenças por conta dessa diabetes não tratada. Então, por isso que é muito importante fazer exame laboratorial, fazer exame de rotina, entender esses exames para conseguir não chegar nesse ponto, né? Conseguir tratar corretamente para não chegar nesse ponto, que daí já envolve muitas outras coisas. O tratamento consiste em manter os níveis de glicose dentro do limite. Então, a gente vai ter alguns fármacos aí que vão ajudar nesse sistema. E também, como está associado à obesidade, tem que praticar exercício físico, tem que ter uma boa alimentação. A prática de exercício físico, principalmente de musculação, substitui a insulina, nesse caso aqui. O músculo
Ele, no exercício, ele é estimulado a colocar esses transportadores de glicose na membrana, sem precisar de insulina. Então eles colocam esses transportadores na membrana por um outro mecanismo que não é dependente de insulina. Então a glicose entra e a glicemia diminui. Por isso que a prática de exercício físico é muito importante, principalmente musculação para paciente diabético. Então, no curso eu vou explicar melhor para vocês qual é esse transportador, como que funciona esse transporte pelo exercício físico, né? E também pelo transporte pela insulina. E também, gente, uma boa alimentação, né? Todo médico fala, fazer exercício físico, boa alimentação, mas a gente não leva isso muito a sério. E é um tratamento que a gente tem que fazer aqui para o diabético tipo 2. Então, é muito importante entender a doença e entender os exames para entender o que o paciente está precisando naquele momento. Aqui, gente, nós temos um resumo com uma tabela que um mapa mental, na verdade, né, que resume aqui diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, desde a idade que inicia, o estado nutricional, se está desnutrido, se está obeso, né, se está emagrecendo, se está obeso, a prevalência, se tem predisposição genética, o que que tem o defeito ou deficiência, se tem a produção de corpos cetônicos em excesso, se tem insulina. Então, toda essa tabela aqui eu deixei para vocês de presente. Aqui na nossa descrição tem um link do Drive que você consegue baixar essa tabela para guardar com você aí na sua casa, tá? Ela é uma tabela que resume basicamente a nossa aula e você consegue ter aí na palma da sua mão. Então, se você gostou desse vídeo, né, se inscreva aqui no canal, curte aqui, comenta aqui embaixo. Um beijo para você, até a próxima aula.